O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos 12 apóstolos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou novamente: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicações, paz e bem para todos. Estamos hoje celebrando a vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. Esses 2 apóstolos que, ao longo da história da Igreja, eles são sempre tidos como as 2 colunas principais da Igreja. Jesus, ele é a pedra, é aquele que no qual se fundamenta a nossa Igreja. Os apóstolos são como que colunas, que durante a história, eles colocaram a própria vida a serviço do Evangelho, portanto, a serviço de Jesus Cristo. Pedro, da região da Galileia, era pescador. Chamado por Jesus, abandona sua vida de pescador e segue a Jesus. E como seguidor de Jesus, Pedro vai ser talvez o mais velho dentre os apóstolos, mais velho em idade. E uma coisa interessante em Pedro é que nas horas em que Jesus ensina e que pede uma resposta dos apóstolos, Pedro sempre fala em nome de todos e é aquele primeiro que fala com nesta missão. Daí que depois Pedro será escolhido para ser o primeiro entre os iguais, na expressão latina, primus inter pares, aquele que é o primeiro entre os iguais. Ele não é maior do que os outros apóstolos, é um apóstolo como os outros, mas Jesus o escolhe para apacentar as suas ovelhas,
para estar à frente do rebanho, para ser o seu vigário aqui na terra. Mais tarde, Pedro e todos aqueles que sucederão a Pedro serão chamados de Papa. E o Papa, esta palavra carinhosa para dizer papai, palavra que também os estudiosos dizem que significaria Petrus Apóstolos Príncipe Apostolorum. Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos. O Papa é aquele que confirma os irmãos na fé. Pedro é o primeiro Papa e um dos que teve o pontificado mais longo. Claro que no seu período não era como hoje. Pedro sofreu muito. Viveu em Roma boa parte da sua vida como o Papa. E confirmando os irmãos, sobretudo no período das grandes perseguições. Paulo, o segundo apóstolo de hoje, que estamos celebrando a vigília, Paulo, ele era da região de Saulo, né? De Saul, né? E o seu nome de origem era Saulo, que depois que ele se converte, por ter um encontro pessoal com Jesus, é mudado para Paulo. E Paulo vai ser conhecido como aquele que é o apóstolo dos pagãos, aquele que vai anunciar para fora de Israel, que leva a palavra de Deus para fora de Israel. Ele, de perseguidor e fariseu que era, né? De perseguidor ele passa a ser defensor de Jesus Cristo. Depois de ter um encontro com Jesus, onde ele muda totalmente de vida. E vai ser aquele apóstolo, talvez, dos que mais trabalhou. Visitou muitas comunidades, fundou muitas comunidades, acreditava naquilo que ensinava, tinha uma perseverança na fé. E ele e Pedro, os dois morrerão em Roma. Paulo será morto através da decapitação. Ele era cidadão romano e um cidadão romano não podia ser crucificado. Então ele foi morto decapitado, quer dizer, cortaram a cabeça de Paulo. E no lugar onde cortaram a cabeça dele, ainda hoje, tem uma belíssima basílica. Lá se diz que na hora que cortaram a cabeça, ela saiu e pulou 3 vezes, né? E em cada lugar nasceu uma fonte. Por isso aquele lugar é chamado de 3 fontes. Em italiano, Tre Fontane. Pedro morreu nas colinas vaticanas. E Pedro, como nós sabemos, é este apóstolo que tinha um amor muito grande por Jesus. Aliás, todos os apóstolos. E ele foi condenado a morrer crucificado. Na hora da crucificação, ele disse que teria dito que não queria morrer do mesmo jeito do que o seu Senhor, porque ele não era digno disso. Então os romanos colocaram ele de cabeça para baixo. E foi crucificado também como Jesus, só que ficou de cabeça para baixo. Os 2 apóstolos, Pedro e Paulo, por amor a Jesus Cristo e a sua palavra, deram a vida por causa do Evangelho. Deram a vida por causa dos seus irmãos. Os 2, por diferentes caminhos, conquistaram a mesma coroa da glória, o martírio. E os 2 estão, seus corpos, seus restos mortais, estão em Roma hoje. Mas ao mesmo tempo, a força da evangelização desses 2 apóstolos está presente no mundo inteiro. E todos nós, os bispos, que também somos sucessores dos apóstolos, escutando a história desses 2 apóstolos, nós temos a missão de amar a Deus como Ele amou. Eles amaram. De dar a vida como eles deram. Não ter medo, mas ter confiança, porque Deus não nos abandona. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, ele fala desse episódio belíssimo de Jesus com São Pedro.
Jesus, depois de ter ressuscitado, aparece aos discípulos e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E assim são 3 vezes a pergunta. 3 vezes nos recorda as 3 vezes que Pedro negou Jesus na hora que ele estava sendo, quando ele foi preso e estava sendo levado para o Sinédrio. Foram 3 vezes que Pedro negou, como Jesus tinha previsto, que ele deveria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E agora, 3 vezes, Pedro afirma que ama Jesus. E após afirmar que ama Jesus, então Jesus lhe dá o poder para ser aquele que apacenta os seus irmãos, que encoraja os seus irmãos, que fortalece, sobretudo na hora da fé. E essa foi a missão de Pedro, é a missão dos papas, é a missão de cada bispo na sua diocese. Nossa missão é ajudar o povo de Deus a fortalecer-se daquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. Paulo, na segunda leitura que nós vimos, nós temos este belíssimo relato dos Atos dos Apóstolos, onde ele fala para nós de algo, aliás, não é do Atos dos Apóstolos, Paulo é da carta aos Gálatas, onde Paulo fala sobre aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo e sobre a sua missão que foi dada pelo próprio Jesus. Ele não é o menor dos apóstolos, mas ele se declara um apóstolo como os outros. Porque assim como os outros apóstolos receberam a missão pelo próprio Jesus Cristo, também Paulo recebe e se torna o apóstolo dos pagãos. Queremos hoje lembrar a figura desses 2 grandes apóstolos e rezar por todos os bispos, pelos padres, pelos consagrados e consagradas, pelas famílias, pelos pais de família, pelos leigos engajados que se preocupam com os irmãos, sobretudo neste período de pandemia, sobre todos aqueles que estão a serviço da vida e, como os apóstolos, arriscam a própria vida para que os outros tenham vida. Os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e tantos outros que têm que estar a serviço da vida. Todo aquele que defende a vida, estar a serviço de Deus. Deus abençoe e proteja cada um e cada uma que se engaja e se empenha para salvar vidas. A vida é um dom precioso e ela deve ser empregada em favor de grandes causas, em favor da promoção de outras vidas. Assim fizeram os apóstolos, assim também nós somos convidados a não ter medo de entregar o maior presente que nós recebemos de Deus em favor de tantos outros, sobretudo das novas gerações, para que o mundo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. O testemunho que nós damos do Cristo ressuscitado dá credibilidade a nós mesmos, mas também àqueles que seguem Jesus. Que Ele, Jesus crucificado, proteja e abençoe este nosso Brasil, que vive um período de crise, ainda crise institucional e crise política, crise em decorrência da pandemia, para que todos nós, confiando em Deus, tenhamos a sua proteção sobre nós. E aqui que temos tanta desigualdade social, tanta gente pobre, não nos afastemos dos caminhos de Deus.
procuremos sempre ajudar uns aos outros. Procuremos estar a serviço da vida, assim como fizeram os apóstolos. Que São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, modelos de seguimento de Jesus Cristo, ainda hoje inspire a cada um de nós a ter coragem de dar a vida pelo próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.